DNA e o RNA são duas substâncias químicas e as duas juntas vão ser consideradas como material genético. Então, quando eu falo de material genético, eu tenho que entender que eu estou falando de duas substâncias químicas, que são DNA e RNA. E eu falei um pouquinho da cara, da estrutura, que a gente vai relembrar agora para falar de transgenia. Eu tinha tentado, eu tinha preparado, na realidade, falar de DNA, RNA e transgenia tudo em duas aulas. Eu queria ter falado tudo de uma única vez, mas acabou que, por conta das dúvidas, o andamento da aula, a transgenia ficou um pouquinho de fora. E como é um assunto muito importante e recorrente nos vestibulares, eu achei necessário a gente fazer uma aulinha sobre isso, ainda com uma aulinha um pouco mais curta. Quer dizer, vamos ver se é um pouco mais curta, né, em relação ao conceito, ela é menos densa. Então, relembrando a cara do DNA. O DNA tem duas fitas que são espiraladas. Essa dupla fita do DNA, as duas estão ligadas por conta dos nucleotídeos, as bases nitrogenadas. Lembrando que o nucleotídeo, isso é muito importante ser frisado. O nucleotídeo é a junção de um fosfato mais o açúcar e a base nitrogenada. É essa estrutura aqui que vai fazer com que as duas fitas do DNA fiquem ligadas nessa estrutura entre duplas fitas. Na de pH2, está dentro da célula, dentro do funcionamento metabólico. Aqui a gente está falando da cara do DNA mesmo, a carona do DNA. Tanto que na de H, na de pH2, na adenosina do fosfato, tudo vai aparecer dentro do metabolismo celular. Isso aqui é a cara do DNA que vai estar presente em qualquer célula, independente se ela está metabolizando ou não. Imagina que eu achei aqui na sala uma célula bacteriana que esteja inerte. Ela está lá dormindo, praticamente igual vocês na primeira aula da segunda-feira. Não tem metabolismo, o cara está lá praticamente hibernando. Tem? DNA vai ter com essa rara? Vai ter essa estrutura? Vai ser dessa maneira aqui. Então, o nucleotídeo é fosfato mais açúcar pentose e a base nitrogenada. É importante, muito importante, que vocês vejam os dois vídeos que eu postei na página do Face, porque como a lousa ela apresenta somente um plano e eu não sou um dos melhores desenhistas, às vezes pode dar uma certa dificuldade de a gente entender de maneira concreta como é essa estrutura e dupla hélice com que ela vai ser formada. E aí nos videozinhos que eu postei lá, os dois têm exemplificações em 3D. Então o pessoal conseguiu fazer um modelinho em 3D para a gente ver como que funciona essa estrutura molecular do DNA e por que ela é tão importante que a gente reconheça. Então aqui, ó, só para relembrar, é um fosfato ligado a um açúcar, isso é retomado das aulas anteriores, tá? E mais uma base nitrogenada. Do outro lado, o mesmo esquema, base nitrogenada ligada a um açúcar. E a outra fosfato. Isso vai acontecer ao longo de milhares e milhares de cadeias. Né? Tem DNAs que são super grandes, super extensos, tem outros que são um pouquinho mais curtos. Eu até tinha citado que existem bactérias, por exemplo, o DNA tem aproximadamente 40 mil pares de base, ou seja, são 80 mil bases nitrogenadas dessa, uma de cada lado, 40 mil pares de base. Ao passo que alguns DNAs vegetais podem chegar a casa dos bilhões, como vegetais mais modernos, das angiospermas, tem DNAs com aproximadamente 8 bilhões, 9 bilhões de pares de base. E o que isso muda? Muda na quantidade de proteínas que esse ser vivo vai fazer. Eu tinha falado disso na aula passada em relação ao RNA, que, de acordo com a quantidade de nucleotídeos a serem copiados aqui, maior é a quantidade de aminoácidos a serem copiados lá também. Lembram disso? Lembram? Então tem uma relação que é direta entre o tamanho do DNA e a quantidade de aminoácidos que ele vai fabricar. Mas não é uma relação direta do tamanho do DNA com a complexidade do ser vivo. Não é um pensamento acertado a gente concluir que quanto mais complexo for o ser vivo, quanto mais moderno for o ser vivo, maior é o seu DNA. Não é bem assim. Tem seres vivos que são modernos, tem seres vivos que são super complexos e o DNA é curtinho. Um exemplo disso, a mosca, Drosophila. Drosophila é um animal, um inseto, com ciclo de vida completo, 3 fases de vida
alado, que é uma das coisas que eu acho mais incrível, animal que voa, tem asa que voa, e o seu DNA tem somente 180 mil pares de base. O DNA é curtinho em relação ao nosso. Olha só, quem com esses 180 mil pares de base consegue formar um animal muito completo. E a gente, nós seres humanos, um DNA gigantão, a gente tem lá quase 16 GB de DNA, a gente tem aproximadamente 16 bilhões de bases nitrogenadas, um DNA bem grande, mas nós fabricamos aproximadamente lá 446 mil proteínas distintas. Tem proteínas que a gente fabrica, tem trechos do DNA que a gente possui e nem usa. Por isso que o projeto Genoma ele foi muito importante, foi um projeto muito discutido, porque a galera queria entender como que cada região atuava no funcionamento metabólico do sorvete. Eu estava até discutindo isso no final de semana com o professor Gabriel. E nós, seres humanos, somos animais tão complexos que tem trechos do nosso DNA que ele é ativado ou não pela nossa personalidade. Olha só que curioso. Interessante, né? Um DNA tão grandão. Então a nossa complexidade em si não está relacionada ao tamanho do nosso DNA, mas sim a capacidade que a gente tem de fabricar proteínas diferentes. Tem pessoas que vão fabricar determinadas e outras que não. Então, relembrando isso aqui, e aí, ao mesmo passo que a gente já relembra do RNA, né? Que ele tem uma fita simples, mesmo esquema de um fosfato ligado a um açúcar, porém, esse açúcar aqui tem 2 oxigênios, por isso ele é chamado de ribose, enquanto esse aqui só tem um e uma desoxirribose. E aqui, no caso do RNA, ele também vai possuir bases nitrogenadas, só que uma base nitrogenada ela é trocada, é uma base nitrogenada equivalente. Aqui a gente encontra, deixa eu colocar nesse lado aqui, por exemplo, os dois, para poder comparar. A gente encontra a adenina que se liga com a timina, a citosina que se liga com a guanina. Adenina, uracila, citosina e guanina. Só para mostrar esses desenhos que a gente faz, eu achei que isso era claro para todo mundo, mas na sexta alguns alunos procuraram para perguntar. Esses desenhos que a gente faz assim, ó, de bandeirinha, de festa junina, vou dar uma flechinha, é só para deixar claro que essas moléculas conseguem se ligar, tá? Não quer dizer que a adenina tenha essa cara aqui, não. Quer dizer que a adenina é um quadradinho igual a uma bandeirinha de festa junina. É só para deixar claro que elas se ligam. Por que alguns alunos me procuraram? Não foi só um. Porque viram em apostilas e livros invertido. Por exemplo, a uracila como sendo a bandeirinha de festa junina e a adenina como sendo a flechinha. Pô, professor, e aí, tá certo, tá errado? Na verdade, tanto faz. Esses desenhos aqui, eles são somente ilustrativos para deixar claro para a gente que essas moléculas químicas se ligam. É só isso. Eu poderia fazer qualquer outra coisa que eu imaginasse ali, ou que eu lembrasse que se ligariam. Acabou que se convencionou, é comum a gente ver na literatura descrito dessa forma, mas é só para ficar claro. Se eu fosse fazer efetivamente como é o desenho, eu teria que fazer a ramificação molecular química, que aqui nesse caso não são lineares, então elas são emaranhadinhos, são parecidos com teias de uma estrutura química. Mas tem como dar muito trabalho, fazer todas as ligações, são moléculas grandes, aí a gente desenha dessa forma. Então, ó, eu quero que fique claro isso, para depois vocês não verem no enunciado, então, poxa, esse detalhe, essa bobagem acabou me confundindo. Tem que ficar claro, tanto faz quem vai ser a setinha, quem vai ser a flechinha, quem vai ser a bandeirinha de festa junina, tanto faz. O que a gente tem que saber é que essas moléculas têm a capacidade de se ligar. Elas têm a capacidade de se ligar aonde a adenina se liga com a timina, a citosina com a guanina. E no caso do RNA, o RNA ele não tem timina, então é adenina, uracila, citosina e guanina naquele processo que eu falei
eu acabei dando a aula inteira a semana passada sobre a síntese de proteínas. Quando houver uma adenina de um lado, ao invés de ter a timina do DNA para completar aqui, ele vai completar com uma uracila, porque é a molécula química que ele possui. É a capacidade que ele tem de completar um DNA usando a uracila. Que apesar de não ser igual, ela não é igual, ela é equivalente. Ela tem a mesma função, ela consegue se ligar na adenina fazendo as pontes de hidrogênio de maneira satisfatória. Ficou claro isso, gente? Sim, ficou? Vocês não vão se confundir quando vocês veem isso aqui? Não? Tem certeza? Então hoje a gente vai falar um pouquinho de transgenia. O que vem a ser a transgenia? A transgenia, ela, de todas as áreas da engenharia genética, essa tem sido uma das mais polêmicas. E não porque é a mais difícil, não porque é a mais complexa e também não porque é a mais utilizada, mas porque tem sido a mais utilizada em escala global. Efetivamente, vamos entender o que é o conceito de transgenia. Basicamente, transgenia é quando eu identifico que um ser vivo tem a capacidade de produzir um determinado material, pode ser um aminoácido, pode ser uma proteína, pode ser em característica final. Veja que estou falando de 3 estados diferentes, primeiro aminoácido, depois a proteína, por última característica. Eu identifiquei que um ser vivo tem essa possibilidade genética. Beleza. E efetivamente o que vem a ser a transgenia? Quando através de engenharia genética, através de biologia molecular, a gente consegue inserir essa informação que está aqui em um outro ser vivo que não tem nada a ver com o bicho. E aí? Se a gente pensar na galera da década de 30, por exemplo, na década de 40, isso é coisa de ficção científica, né? Você pegar um bicho, pegar uma planta e conseguir fazer um híbrido no laboratório e misturar duas informações. Isso é praticamente um Frankenstein da biologia molecular. A gente consegue abrir uma informação genética que está em escala submicroscópica dentro da célula, no caso dos eucariotas, dentro do núcleo. Eu consigo pegar o material genético e inserir uma informação na outra. Mas por que essa ficção científica tem ganhado tanto corpo e tem ganhado tanto espaço, tanto industrialmente quanto socialmente? O que pega? O que pega é o seguinte: quando a gente conhece o DNA de algum ser vivo, e mais que isso, descobre quais trechos genéticos aquele ser vivo tem para manifestar determinada característica, se torna perfeitamente possível inserir essas informações de um grupo no outro. Um exemplo, vou falar de exemplos grandes antes de explicar como isso acontece molecularmente, tá? Um exemplo grande, na Austrália. Eu falei que ia fazer com vocês das plantações de maconha da Austrália? Não. Falei com uma parte, com outra parte não, né? Da maconha que brilha, né? Bom que eu não vou perder mais. Agora eu vou saber se caso apagar a luz ela aparece. O que acontece com a maconha que brilha na Austrália? Um grupo de pesquisadores, principalmente da biologia molecular, associados à botânica aplicada, decidiram fazer alguns testes em escalas um pouco mais delicadas com DNA de algumas plantas. Primeira coisa, mapeou-se o material genético da cannabis sativa, a maconha. Mapeou o trecho de DNA para reconhecer qual pedaço fazia o quê, qual pedaço era responsável pela síntese de determinados aminoácidos, dos hormônios vegetais, quais pedaços do DNA eram responsáveis por induzir a divisão celular e, consequentemente, o crescimento da planta, a mitose e etc. Feito isso, conhecido o DNA daquele vegetal, fez-se a mesma coisa com uma alga bioluminescente. As algas bioluminescentes são aqueles protistas maravilhosos que brilham no escuro. Talvez vocês já devem ter visto, aí ficaram famosos, inclusive, depois de alguns posts no Facebook a respeito das Ilhas Maldivas. Já viram falar das Ilhas Maldivas? Não? É que nas Ilhas Maldivas tem umas algas bioluminescentes que elas brilham azuis, é chamado mar de estrelas. Em um certo período, acredito que seja na lua cheia, por conta da superluminosidade da lua, essas algas bioluminescentes elas brilham com um azul muito intenso dentro do oceano, e aí quem está de barco, no começo eles tinham a sensação de que era um reflexo das estrelas, demorou um tempo para a galera descobrir que estavam
falando do tipo de protístimo, de algas, e foi batizado isso de mar de estrelas. Agora virou meio que uma febre. É comum ver posts no Face a respeito disso. Não sei se é comum para todo mundo, mas eu sempre vejo alguma coisa. Acho que como tem muita gente lendo no Facebook, acaba que algumas coisas que aparecem de maneira meio recorrente. E aí o que os caras fizeram? Mapearam lá o material genético de uma alga bioluminescente, não necessariamente essa, que brilha azul, uma que brilha verde, e reconheceram qual é o trecho genético responsável por originar os aminoácidos que vão se grudar dando origem à proteína que brilha no escuro. Feito isso, qual que foi efetivamente o trabalho dos biólogos lá na Austrália? Foi abrir um trecho do DNA de uma semente, na verdade, ainda de uma prévia de semente, né, de uma célula de maconha, e inserir o pedacinho responsável por originar essa proteína bioluminescente. Feito isso, induziram a reprodução celular e depois a fecundação. Virou-se uma semente agora. E foi plantado uma determinada quantidade dessas maconhas com esse trecho genético bioluminescente lá na Austrália, para ver o que ia dar, ver se o vegetal iria conseguir assimilar o material genético de uma alga, que é um outro grupo de seres vivos completamente distintos, né? A gente vai ver isso depois quando falarmos da classificação e da divisão dos seres vivos. Então eles fizeram esse teste para ver se o vegetal iria conseguir sintetizar adequadamente o material genético de um outro grupo totalmente diferente deles. E esses vegetais brotaram e foram criados por aproximadamente 4 meses, que é o tamanho médio que a maconha chega à vida adulta quando cultivada artificialmente. Depois de 4 meses, essas plantas chegaram à vida adulta, sintetizando essa proteína bioluminescente. O resultado, o canteiro de maconha passou a brilhar no escuro na lua cheia. Toda lua cheia, o canteiro ficava brilhando por causa da bioluminescência que agora faz parte desse grupo de seres vivos. Tem alguns outros testes que foram feitos com outros grupos de seres vivos, com bactérias, por exemplo, e até mesmo com primatas. Com bactérias, é a origem da insulina que a gente consome artificialmente, igual a gente, enquanto ser humano, tá? O que aconteceu? O trecho do DNA humano foi reconhecido como sendo o trecho responsável por produzir a insulina no nosso pâncreas. Então, uma boa parte dos alunos já sabem que os diabéticos vão perdendo essa capacidade à medida que quanto mais o diabetes avança, menor é a sua concentração de insulina para quebrar a glicose no sangue. Isso vocês já sabem, né? E aí reconheceu-se aquele trecho de DNA lá na célula pancreática. Sabe que aquele trecho era responsável por originar os aminoácidos que iam se grudar originando a proteína que a gente chama de insulina. Insulina é a proteína. O que fizeram? Recorta aquele pedacinho do DNA. Quimicamente desligam um pedaço do DNA, retiraram ele e incluíram esse pedaço em uma bactéria. Aí olha só que interessante. Bactéria é um ser vivo microscópico, super antigo no nosso planeta. Eles assimilaram lá um pedaço do DNA. E as bactérias têm uma taxa de reprodução muito elevada, muito rápido. Quando as bactérias se reproduziram, as filhas dessas bactérias já tinham um trecho genético incorporado no seu DNA. E aí o que elas passaram a produzir? Passaram a produzir insulina. Isso é a transgenia. A transgenia é quando nós pegamos um trecho de material genético de um determinado ser vivo e incluímos em outro ser vivo através de biologia molecular, e ele vai passar a produzir aquela informação. Citar o último caso, antes de a gente entrar nas discussões que aparecem nos vestibulares. Os últimos casos são casos que eu achei os mais curiosos assim, para trazer para vocês. Tem alguns que são até legais, mas são menos legais. Primeiro do macaco rhesus, né? O macaco rhesus eu já tinha citado. Pegaram um trecho da mesma alga bioluminescente, mapearam um pedaço do DNA responsável por originar as unhas do macaco rhesus, que é mais ou menos o mesmo trecho que origina as nossas também, na formação. E aí, entre o trecho de formação das unhas, abriu-se um pedaço do DNA e incluíram o trecho que era responsável por originar a proteína bioluminescente nas algas. Fecundaram o óvulo. Isso foi feito num óvulo, tá? Abriram o DNA de um óvulo. Fecundaram esse óvulo e implantaram em uma barriga de aluguel. Implantaram lá para ver se nascia. Nasceu o macaquinho, tudo bem,
bem formado, não teve uma formação congênita, não teve nenhuma alteração do padrão genético. E quando ele nasceu, as unhas estavam bem formadas. Porém, agora só faltava conferir uma coisa: elas brilhavam no escuro. Como o animal ele tem o mesmo sequenciamento genético responsável por produzir aquela proteína, as unhas do macaco rhesus passaram a brilhar no escuro, enquanto ele viveu. Esse animal viveu por volta de 2 anos. Esse experimento foi o experimento de 2009. Então, durante todo esse período, o animal tinha as suas unhas que brilhavam no escuro. Apagava a luz, a unha brilhava de verde. E o último caso, um caso que eu citei até com bastante frequência nas aulas já, mas é importante relembrar, é o caso do camundongo gigante. Quem lembra? O camundongo gigante. Foi um experimento que foi feito com 2 espécies de... Quer falar? Foi feito com 2 espécies. Uma era um coelho. O coelho, ele, na vida adulta, chega em torno de 3 a 5 quilos, um animal relativamente grande, em relação ao camundongo. Então, reconheceu-se o trecho genético, reconheceu o pedacinho do DNA que é responsável por induzir a mitose, induzir a reprodução celular, divisão celular nesse caso, dos coelhos para que ele tenha um tamanho maior. Reconheceu-se esse trecho, recortou o pedacinho do DNA do coelho, abriram o DNA do camundongo, reconheceram onde era o trecho que fazia o camundongo crescer até o seu tamanho, tirou aquele pedaço e incluiu o pedaço do coelho. Fecundou o óvulo, esse óvulo agora com DNA alterado, e implantaram ele em uma barriga de aluguel. O que aconteceu com o camundongo quando nasceu? Como o camundongo possuía o mesmo trecho genético que o coelho em relação ao seu desenvolvimento, quando chegou à vida adulta, o camundongo tinha entre 3 e 5 quilos. Era um camundongo gigante. Porque, a partir do momento que o ser vivo possui uma informação genética, ele vai manifestar aquela característica. Exceto em alguns casos, igual eu falei, caso do ser humano, que a gente é muito complexo e consegue modificar um pouquinho isso. Mas, no geral, aquela informação que está presente, ela vai ser manifestada. Agora a gente entra nas discussões que são fundamentais por isso. Não tem como ele reproduzir Esse camundongo gigante era exatamente isso que eu ia falar agora. A discussão nas questões dos vestibulares que eu li é principalmente em relação a isso. A possibilidade desses seres vivos serem férteis. Tem como fazer isso através de engenharia genética? Tem sim. Se a gente pensar que da mesma maneira que um sequenciamento genético foi incluído no DNA, eram determinadas sequências de bases nitrogenadas, tiraram aquela sequência de bases, incluíram no DNA, se isso for feito em 2 organismos diferentes que consiga se formar de maneira adequada, só fazer uma continha básica aqui, para ver se eu vou ter que tirar as chaves. Tem quantos? 15 lá, 15 já de dentro? 15. Beleza. Obrigado. Professor, deixa eu te perguntar, no caso da maconha, aí elas começaram a brilhar. Se tirasse uma semente dessas, que já estavam vendo plantar, se as próximas também iam nascer brilhando? É aí que está. A maioria dos casos, a própria manipulação genética faz com que os seres vivos nasçam estéreis. Mas não é porque eles nasceriam naturalmente, é porque os biólogos tentam suprimir a reprodução. Pode acontecer de eles conseguirem se reproduzir? Pode. Pode acontecer, eu estava falando do camundongo, tanto que no caso do camundongo quanto da maconha da Austrália, e caso essas células não tiverem esse pedacinho de reprodução suprimido, porque o geneticista vai ter que abrir o DNA e apagar a possibilidade daquele material genético se reproduzir, ou diminuir a reprodução espermática, no caso dos animais, macho, vai ter que nascer com uma produção nula de espermatozoide, ele não vai reproduzir, vai ser estéril. Ou pode até ter produção de espermatozoides, mas os espermatozoides não vão sobreviver. Dá para fazer isso. Mas se isso não acontecer, esses seres vivos vão conseguir se reproduzir? Vão. O que fatalmente
Está lá o óvulo de uma mulher qualquer. Tudo bem? Está lá o óvulo de uma mulher qualquer com um material genético dentro do seu núcleo. Tem uma célula minha lá, sei lá, uma célula fuleira. Tem meu material genético completo também. Aqui é o óvulo. Isso aqui é uma célula somática. Não. O que é a clonagem? A clonagem é, através de alguns experimentos laboratoriais, retira-se o núcleo desse óvulo. Agora é uma célula sem material genético, uma célula oca, não é? Não tem mais. E aí pega-se o núcleo de uma célula somática e põe no lugar. Então é como se esse DNA aqui fosse o DNA desse óvulo. Na verdade, de um zigoto. Ele vai estar no processo de implantação. Então, um zigoto que vai se fixar ao útero para o desenvolvimento do bebê. Lembram desse termo, zigoto? Lembra? Zigoto é a primeira célula humana que vai se desenvolver até virar um bebê. Então, tira-se lá o núcleo do zigoto e coloca o núcleo de uma célula somática do indivíduo que eu quero clonar, nesse caso aqui eu mesmo. Se esse zigoto se implantar no útero, quem que vai dar as ordens para ele começar a se reproduzir para formar um novo ser vivo? Esse material genético que está aqui dentro. É o DNA que manda sempre. Resultado: essa pessoa que vai ser formada é um clone meu. Então, o clone, na realidade, ele já existe naturalmente quando a gente fala de gêmeos idênticos, por exemplo. O que é isso? Oi? Se o gêmeos tem digitais diferentes? Tem. Eles têm digitais diferentes. Mas isso é porque pequenos trechos do DNA vão ser alterados. E o DNA ele vai mudando também ao longo do nosso contato com o ambiente. É o chamado fenótipo. De acordo com o nosso contato com o ambiente, nosso DNA pode mudar algumas coisas. Chega uma determinada fase da vida que os gêmeos idênticos não são mais idênticos. Não são mais iguaizinhos. Mas no caso dos gêmeos idênticos, no início da vida, eles são clones uns dos outros. A diferença é, eles não são clones de seres vivos que já estavam formados. Eles são clones de seres vivos que ainda se formariam. Eles se clonaram antes de ter dado gente. No caso da clonagem que você citou, da William Dolly, clonaram um ser vivo que já estava completo. Então está eu aqui já um ser vivo adulto. Uma felicidade da vida adulta, né? Quando a gente pensa, a gente é doido para ficar adulto, né? Sabe como é chato. Pensa mais legal. Então pega uma célula de um ser vivo adulto qualquer que já está com esse material genético aqui, ó. Está tudo bem. Só que é uma célula minha, ó. Está tudo bem, ela está aqui no meu corpo, ela está funcionando muito bem. Não vai acontecer nada, mas eu quero me clonar. Eu tenho esse desejo de me clonar. Então, pega seu zigoto lá, tira o material genético que seria do ser vivo que ia se formar e coloca o meu. Se esse zigoto se implantar e se desenvolver, como todas as informações genéticas são as minhas informações, pode ser que esse ser se desenvolva idêntico a mim. O grande problema da clonagem da ovelha Dolly foi o relógio biológico. Lembra quando eu falei do DNA, que o nosso DNA ele é lido assim? Como se fosse um filmezinho do YouTube? Tá? Numa parte da vida, lê esse pedaço. Tá na outra fase da vida, lê esse pedaço. Lembram disso? Nosso DNA é lido dessa maneira, como se fosse o filminho do YouTube lá. Conforme está passando a cena, tem a tarjinha vermelha embaixo com a bolinha, né? Já viram o filme do YouTube? Não. Graças a Deus. Falasse que não, eu começar a me preocupar. Então tá lá, tem uma bolinha e a cena em cima. Se eu avanço a bolinha, muda a cena. Se eu atraso a bolinha, muda a cena também. Não é isso? Mesma coisa com o nosso DNA. Se o nosso DNA é lido num trecho menor, mais para perto, ele produz determinados tipos de proteínas. Se ele é lido mais para frente, vai produzir outras proteínas. O que aconteceu com isso é chamado de relógio biológico. Tá? O que aconteceu com a ovelha Dolly? Pegaram lá uma ovelha que já estava relativamente velha, não lembro quantos anos ela tinha, mas ela já estava velha. Então já estava lendo esse pedaço de DNA aqui, ó. Colocaram assim mesmo, não se tinha conhecimento ainda desse relógio biológico com tanta eficiência quanto hoje. A ovelha clonada, Dolly é a clone, né? A outra esqueci o nome. Ou não? Dolly é a ovelha clonada, é a clone, a que foi clonada não
que é da novela do Clone, né? Clonaram a criança, não foi? Vocês viram a novela? Vocês viram a novela? Tinha o bebê lá todo pachutão e tal, o cara da até helicóptero. O clone parecia adolescente já. O Clone ele tinha uma diferença acho que de alguns anos, eu não lembro se era muito. Eu acho que eram uns 15 anos de diferença, né? Clone 1 quando tinha 15 anos. E aí o que acontece com os relógios biológicos? Eles estão relativamente próximos. Se clonar um velho, o relógio biológico vai ser um relógio velho. E a gente já nasce com o nosso DNA informação suficiente para saber o dia que a gente vai morrer biologicamente. Eu falei isso desde a primeira aula, que as células passam, são interações ou genéticas ou ambientais. Se a gente não morrer de DNA, a gente morre de ambiente, ou excesso de alimentação, ou, sei lá, causas ambientais, atropelamento, estresse, e etc. Do contrário, é DNA, ninguém vive com a semente, infelizmente. Eu adoraria ficar para sempre aqui, mas não dá. Nosso DNA já nasce com essa informação prescrita. Então foi o que aconteceu com a ovelha Dolly. Quando ela foi clonada, já tinha presente no seu material genético quando que ela ia morrer, que era a mesma prescrição que estava na ovelha que foi clonada, que já era uma ovelha velha. Então elas morreram aproximadamente no mesmo período e com a mesma causa. Morreram da mesma coisa. E já existia essa informação. Então a diferença principal entre transgenia e clonagem é que clonagem é quando a gente copia o sequenciamento genético inteiro de um ser vivo que já existe. Então eu quero me clonar, eu pego meu material genético inteiro, meu material genético todo e vou fazer um ser vivo idêntico a mim. Isso é clonagem. Transgenia não. Transgenia é quando eu quero manifestar características. Eu até brinco com esse exemplo, falo, vamos supor que eu adoraria que os meus descendentes não transpirassem. Eu adoraria que, na verdade, quando saísse água, tivesse algumas proteínas aromáticas para os meus descendentes e eles tirassem a rosas. Eu queria que isso acontecesse. Mentira, eu não queria não. Nossa transpiração ela é cheia de algumas proteínas, inclusive os feromônios, que são hormônios de atração. É estranho, né? Pensar. É meio estranho. Dá uma sensação de bicho, né? A gente é meio bicho. Mas na nossa transpiração tem isso. Inclusive, das 10 causas de atração física que as mulheres sentem por homens, vai parecer nojento e as meninas vão discordar. Mas a transpiração é uma delas. Sabiam? Sabiam dessa? Que a transpiração é um fator fundamental para a atração feminina. Agora o pessoal não toma mais banho, né? Na semana que vem tem que dar aula aqui mais. Todo mundo querendo arrumar um parceiro para dar mais certo. Mas então, vamos supor que eu quisesse fazer isso. Eu não quero que ele tenha cara de planta, eu não quero que ele faça fotossíntese, eu quero que ele seja uma pessoa igual a mim, só que ele transpire aroma de rosas. E aí? E aí eu preciso simplesmente mapear o trecho genético responsável por produzir essa proteína, e vou inserir no material genético, que é um material genético humano. Professor, Oi? por que esse material genético não se juntar com outro aminoácido e fazer uma proteína diferente? O reconhecimento. A gente já sabe. Então assim, vou fazer um trecho genético, vou fazer um DNA qualquer. Muito boa sua pergunta. Tá lá, esse trecho genético, aqui, isso aqui vai fazer aminoácido, vamos supor que isso aqui faça um isoleucina. Isso, vou colocar aqui. Aí tem esse trecho aqui, que vai fazer uma fenilalanina. O biólogo, o geneticista ou engenheiro genético, como preferirem falar, o cabra ele vai saber que juntar isso aqui com isso vai dar outra coisa. Então vai dar, juntar isoleucina com fenilalanina, vamos supor, não é uma regra, tá? Mas vamos supor que nessa ordem sairia uma melanina aqui, Eu adoro melanina, só falo. Tá lá, vamos supor, tem uma propriedade diferente. É igual uma continha de matemática, 1 mais 1 vai dar 2. Então a proteína, ela tem uma sequência que já é conhecida. Por isso que se faz um estudo prévio antes. Pega o DNA do cabra, pega lá. O caso da soja, que é um tema muito discutido e que eu tenho certeza que vão cair pelo menos umas 2 questões, tanto no Enem quanto na FUVEST desse ano. Certeza, porque ano passado a questão de soja veio para arregaçar. É um texto quase metade da folha. Como é que o cara sabe que ele vai colocar um determinado trecho genético na soja e que ela vai parar de atrair os seus predadores? Como é que ele sabe? Porque ele vai analisar qual é o pedaço. Fala, descobri que esse pedaço aqui é responsável pelo hormônio da polinização, o hormônio da atração. Beleza?
cara descobriu, ele vai analisar a estrutura da proteína. Ele falou, ó, juntou isso mais isso. Aí junta mais esse pedaço, sai essa proteína. Então é como se a gente estivesse estudando uma estrutura mecânica. Ó, eu vou colocar, vou pegar essa caneta, vou colocar com essa tampa, vai caber certinho, porque a gente vai estudando as estruturas mecânicas. E não tem esse caso que eu acabei de citar, de que eu queria que meus descendentes não tivessem mais a produção de transpiração e se tirassem as rodas, é exatamente isso que é feito com a soja hidrogênio. Abre-se o trecho do DNA e inclui um pedaço de um outro vegetal que não é nem predado e nem polinizado por aquele determinado inseto. Então pega lá a soja, deixa eu apagar essa luz. Pega lá a soja. Agora a gente vai entender como que isso vai funcionar mecanicamente. Está lá o trecho do DNA, bem grandão. O trecho do DNA da soja, está lá. Trecho do DNA. Descobriu-se que exatamente esse pedaço aqui, ó, isso já é informação sólida, em 2016, praticamente qualquer laboratório de biologia molecular sabe fazer isso. Descobriu-se que esse trecho do DNA é quem é responsável por originar os hormônios que vão ser mandados no ambiente e vão atrair os predadores. Os predadores eles são atraídos quimicamente, os polinizadores também. É diferente da gente que come com os olhos, né? Você vê um determinado alimento e fala, pô, parece saboroso, aí você tenta comer. É assim que a gente faz. Além disso, tem uma sucessão de outros sentimentos, né? Tem a nossa memória gustativa e tal. Vocês já sabem disso? Memória gustativa? Sabe? Quem não sabe aí, levanta a mão. A gente vai levantar a mão nessa sala no parque, né? Quem não sabe aí, fecha os olhos e pensa em um limão, que você vai descobrir agora. Fecha os olhos, Gabi. Vai, pô, vai com maneira. Pense em um limão. Sentiram o quê? Mesmo para mim, que faço esse exercício sempre, é comum a gente ter aquela sensação de azedo e a boca encher de saliva. Isso é memória gustativa. Isso é memória gustativa. Nosso cérebro sabe. Mas com as outras espécies nem sempre funciona assim. Então, no caso dos insetos, por exemplo, muitas vezes eles são atraídos por algum fator químico. Ah lá, a planta produz um hormônio, joga esse hormônio na atmosfera, o hormônio vai voando lá com o vento e os predadores eles vão receber essa informação química. Como a informação química tem que estar presente no DNA, a gente já sabe que é esse termoquímico. E aí, o que a soja transgênica não quer? Ela não quer ser predada. Ela não quer que venha um gafanhoto lá para que ela seja comida por ele. Ela não quer. Então, através de mecanismos de engenharia genética, ou os biólogos retiram esse pedaço, encolhendo o DNA, ou incluem um pedaço de uma outra planta que não é atraente. Pega uma grama aí, qualquer desse aí, ó, um capim, qualquer vegetal que não é atraente para aquele grupo de predadores, tira o mesmo pedaço que é responsável por originar qualquer outra coisa e coloca aqui. Isso ainda no estágio pré-semente. Para quê? Para que quando essa planta seja fecundada e ela se desenvolva em efetivamente um pé de soja, está lá na produção agrícola de soja, ela não produza mais essa substância chamada de hormônio que vai atrair os seus predadores e automaticamente o predador não vai ser atraído. Por isso que a rentabilidade da produção de soja transgênica chega a ser até 30% mais segura do que na soja natural. Os benefícios da soja não é alterado por isso. E quais tipos de benefícios você fala? Assim, Valor nutricional? essas coisas. Nesse caso não, mas tem uma outra situação. Lembra que eu tinha falado do camundongo gigante? Aí eu falei que se a gente fizer 2 camundongos gigantes, um macho e fêmea, e não tiver a supressão do pedaço do DNA responsável por ser produzido, a gente originar uma nova espécie. Lembra disso? É um risco que a gente corre aqui, ó. Está lá a plantação de soja, vastas plantações de soja, que me garante que através de seleção do próprio ambiente, esse DNA não passe a conseguir se reproduzir, originando uma espécie de soja nova e mais resistente que as que já existem. Nós fizemos isso de uma maneira muito eficiente, não abrindo o DNA como a gente faz hoje, mas selecionando variações genéticas com milho. Os índios são excelentes geneticistas. Eu acredito que dos que eu já vi em atuação prática são os melhores. Através de conhecimentos técnicos, os índios conseguiram fazer um milho que tinha aproximadamente 3 centímetros, tamanho de uma moeda de 50 centavos, virar o que a gente conhece hoje.
através de informações e seleção natural, passa-se a produzir uma espécie nova. Veja que na aula de hoje a gente está discutindo principalmente conceitos, porque são esses conceitos a serem cobrados. Como é que faz? Qual é o problema da soja transgênica? O que tem? Eu estou sendo eco chato aqui, eu vim falar de uma coisa que eu acho? Não. O grande problema da soja transgênica, como de qualquer outro ser vivo, é a sua capacidade de mutação por variação do próprio ambiente, porque ambiente ninguém controla, a não ser que seja num espaço fechado. Está lá, plantou, já era. Ativação, produção de radiação solar, não sou eu quem digo, é entrado no ambiente. Então, à medida que a gente trabalha com produtos transgênicos, a nossa dúvida ela é muito grande, porque eu não sei até onde o meio ambiente vai influenciar isso aqui. Porque é novo, foi o que eu coloquei. É um trecho genético que é novo. Então está lá, ó, 2 DNAs diferentes, 2 espécies diferentes. Então eu tenho o DNA da soja e eu quero que ele manifeste a característica que está presente no DNA da grama, por exemplo. O que é feito? Recorta um pedaço do DNA da grama, abre o DNA da soja, coloca esse pedaço da grama, ó, e fecha da soja. A partir de agora, eu tenho uma informação nova, incluída aqui, que vai ser síntese. Deixa eu ter que catar tudo caretante de 2 cores diferentes. Vacilo. Informações que vão passar a ser sintetizadas por aquele grupo de seres vivos, e que, se não for controlada a sua possibilidade de reprodução, vão originar uma espécie nova. Isso pode acontecer com seres humanos? Foi na sua sala, Jé, com a sua gataca no passado? Você não foi, né? A sala da Jé, gataca. Foi muito bacana. Inclusive, depois eu vou tentar postar ele completo lá na página do Face. Dá para fazer isso com seres humanos? Dá. O que muda é que o nosso comitê de ética, ele tem duras restrições a biólogos que trabalham para a alteração do material genético humano de maneira desnecessária. Então, o comitê de ética, ele tem várias restrições para que as pessoas não passem a fazer experimentações com DNA humano. Isso porque alguns cabras já tentaram, ainda bem que o conhecimento era bem menor. Durante o nazismo, por exemplo, o sonho do Hitler era construir um exército de soldados iguais. Hoje a gente já sabe que é perfeitamente possível. Se ele vivesse em 2016, ele conseguiria fazer um exército de pessoas iguais. Imagina, que bizarro. Hã? Tipo os clones, né? Stormtrooper. Vai lá. Então, é perfeitamente possível isso acontecer. Porque através da engenharia genética, esses procedimentos já vêm sendo aplicados a outras espécies. E a gente já sabe, desde a aula anterior a essa, que o DNA é todo igual. Se eu altero o DNA de um vegetal, eu altero o DNA de qualquer um. Se eu altero o DNA de um animal, eu altero qualquer tipo de DNA. Porque os processos de fecundação já foram controlados, o processo de reprodução já foi controlado. Então existe uma grande facilidade para se trabalhar com essas informações. Por isso que o comitê de ética é muito duro. Mas, veja só, em 2016 já é possível eu escolher quais trechos genéticos eu quero que apareçam no meu filho. Em Dubai, por exemplo, nos Emirados Árabes, sim, vamos supor que eu sou de família negra, não tenho nenhuma variante, eu sou negro desde a minha ancestralidade em todas as minhas ramificações, de pai e mãe. Sou negro de pai e mãe. E eu quero ter um filho com sequenciamento genético que ele possua olhos azuis, por exemplo, que ele não seja tão melaninizado, ou até mesmo que ele seja loiro. O único lugar do mundo que dá para fazer isso hoje é em Dubai, onde através desses mesmos procedimentos de transgenia e de engenharia genética, nós passamos a produzir ou deixar de produzir determinadas proteínas que vão ser selecionadas nessas crianças. E mais, essas crianças vão nascer estrelas, não vão nascer estéreis, vão nascer férteis. Ou seja, eu coloquei no meu filho uma informação genética que vai ser replicada para frente. Isso já dá para fazer. Falei do filme Gataca, que é um filme da década de 90, onde os caras viviam num futuro muito distante, que poderia escolher qual era a altura que os filhos iam ter. Existia um mapeamento genético de aproximadamente 1000 pares de base. Eles mapeavam 1000 pares de base diferentes
para manipular determinadas informações e os filhos nascerem perfeitos. Primeiro, com a desculpa de serem saudáveis, para evitar terem pessoas com deficiências ou com acréscimos de características, como síndrome de Down. No filme é isso. Mas depois se torna uma questão de estética, então os filhos eles são preparados para terem DNA perfeito, o que se torna uma situação de eugenia. Todo mundo tem que ser igual, que era mais ou menos o que o Hitler pensava durante o período do nazismo. Essa ideia de eugenia, de selecionar pessoas, entre aspas, aptas para aquele sistema, mas torna todo mundo muito parecido geneticamente. E aí perde-se a capacidade de modificação do DNA, que essa é a graça do DNA, né? A grande sacada do DNA é se misturar. E a grande sacada que ele tem é essa, enquanto estrutura. Então, todos esses procedimentos de transgenia, tanto em humanos quanto em animais que eu já citei, eles têm sido popularizados e os riscos amplamente discutidos. Em países mais sólidos, alguns países europeus, como a Finlândia, por exemplo, Letônia, Estônia e Suécia, está proibida a comercialização de produtos transgênicos. Por quê? Porque nós não temos segurança do que esses materiais genéticos inseridos em novas espécies podem ocasionar, nem no ser humano, nem no ambiente. Por mais seguro que os testes tenham sendo apontados, a gente não tem nenhum tipo de segurança efetiva genética e ambiental do que isso pode ocasionar a longo prazo. É só lembrar do vídeo que eu falei, né? Era 3 centímetros, agora o speed é totalmente diferente. E isso é extremamente perigoso. Então tem países que já está proibido. E o Brasil é o berço da transgenia. De todos os países latinos, nós somos os maiores consumidores dos agrotóxicos da transgenia. Todo mundo na América Latina inteira. Vou ver que a gente, na realidade, tem se alimentado em um grande laboratório de experimentações. Tá certo? Tá? E aí, como é que faz? Recomendo um outro vídeo, que é belíssimo. Já viram o filme com o Wagner Moura e o Matt Damon? Fala exatamente a respeito disso. De quando algumas classes mais abastadas utilizam a classe trabalhadora como um laboratório de experimentações. Volta lá. Tem um outro filme também que é chamado Cobaia, que fala sobre a mesma coisa, só que com uso de medicamentos. Pode colocar os nomes dos vídeos aqui na louça, se vocês quiserem ver, vou colocar no finzinho aqui. O nome do filme aqui do Gataca, vocês já sacaram por quê, né? A sequência de nucleotídeos, a sequência de nucleotídeos. Que é Gataca, o nome do filme. O outro é Enigma. 3 filmes que abordam muito bem essas questões, um de maneira mais clara e outro de maneira mais subjetiva. Gente, vocês querem perguntar alguma coisa? Eu falei de temas tão polêmicos e vocês continuaram calados como sempre, está tudo bem? Ah? A gente é assim mesmo? Eu preciso acostumar, né, cara? Todo mundo a gente está fascinado, entendeu? Mas esse assim é meio com sono. Ah, saquei. É que eu fico meio assim, pô, tô falando que a galera já consegue mudar o DNA de gente. Imagina eu, ó, minha família, minha mãe deu 1,44 m. Muito baixinha, né? Muito baixinha, né? 1,44 m, rapaz, me atrasa, hein? Falar da vida da sua mãe até hoje. Deixa quieto esse negócio. Chegou atrasado, tô ligando pra sua mãe. Não, pode ficar assim, dá um jeito aí. Imagina que com o material genético de uma pessoa de 1,44 m, eu poderia incluir informações genéticas para essa prole ter a altura que eu quisesse. Aí eu já vou longe, né? Já vou numa viagem que é muito além, vai até para o campo da ficção científica. Imagina se existe um Orochimaru por aí. Imagina se existe um cientista que tem plena capacidade. Que foi que vocês estavam me dizendo? Só porque eu pensei no Orochimaru, fazer coisa com gente. Imagina, mas é verdade, cara. Imagina que existe a possibilidade de, através de conhecimentos científicos, algum cara que tenha habilidade para isso, reconheça os sequenciamentos genéticos de um gorila, por exemplo, que pode chegar a 3 metros, e faça essa inserção no ser humano. Está criada uma variação humana nova. Mais que isso, imagina o que faz, por exemplo, as girafas, que chegam a ter 7,5 metros, com a mesma informação esquelética, não tem um osso
órgãos e de outros sistemas funcionando igual assim, a qualquer outro mamífero, imagina um trecho genético. Vocês acham difícil? Vocês acham que se a gente falasse essa mesma aula há 40 anos atrás, a galera não ia me achar um maluco? Pô, mas esse doidão aí, mano. A loja decidiu fazer isso. Você não tá fazendo não, cara. Você é louco? Me ajudar? Então existe uma gama muito grande de situações e se a gente não se ater, não tiver cuidado, não prestar atenção, essas nuances podem aparecer. Isso que eu falei do Orochimaru, era essa sacada do Orochimaru que nós chamávamos da veia desse personagem. Ele faz um experimento com gente. Eu confesso que eu fiquei curiosa de saber se alguém fumou uma maconha. A maconha que. A maconha que eu não sei, cara. Ou não fumar nem tinha nada. Eu já li uma parte desse texto aí. Hã? Uma vez brilhava, essa fumaça brilhava? Mas seria muito legal se brilhava. Tacar fogo, será que aconteceu? Ah, mas é porque depois da combustão acho que a proteína desnatura, né? Por isso que a fumaça não deve brilhar. Porque depois que você taca fogo, a proteína desnatura, que acontece com o ovo. Não é, Samanta? Você já ouviu falar da fumaça que dá uma coisa que brilha no escuro lá da Austrália? Depois você tomou uma coisa criança. Você já pode ficar aqui com a aula nessa sala, porque esse ano todo eu não vou mais. O povo tem Corinthians e Palmeiras, né? Esse negócio. Qual é o rival do futebol de São Paulo? Tem rival? O Corinthians. Pô, o Corinthians é igual todo mundo. É o Santos, né? Que chegou ao PT. Corinthians, o PT é o novo Corinthians. Era isso ontem lá. Gente, qualquer coisa que me procure. Eu não dou certeza se eu vou conseguir subir os vídeos porque são longos, mas tem todos na internet, inclusive o Cobaia Netflix. O Cobaia da Ataca tem Netflix. Cobaia Netflix tem no Catar. Cobaia da Ataca tem no Netflix. O Eviso não tem, mas dá pra encontrar na internet pra assistir. Eu não lembro se eu tenho DVD, eu já emprestei pra alguém que não me devolveu. Mas se vocês precisarem de ajuda pra encontrar, me procuram e me chamem no Face lá. Beleza? Eu vou tentar subir, mas como são muito pesados, não sei se vai dar certo. Obrigado. Boa aula.